Muita gente tem dúvida do que deveria aprender primeiro: desenho tradicional, aquele com papel e lápis, ou desenho digital. E na verdade, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Ambas as mídias podem ser bem desafiadoras no início, e a melhor maneira de saber com a qual você se adapta melhor é dando uma chance para as duas. Por isso, no vídeo de hoje eu vou compartilhar 7 dicas importantíssimas para quem quer se aventurar no desenho digital e sente que não está se saindo muito bem quanto gostaria. Oi, meu nome é Jéssica e sim, eu estou desenhando ela, a única, a incrível, a sensação do momento, a Barbie Cowboy. E enquanto vocês acompanham um pouco do meu processo de ilustração aí na tela, eu quero bater um papinho com vocês sobre como iniciar no desenho digital da melhor maneira possível. E a primeira dica que eu tenho para dar é: passe pelo menos uma semana se familiarizando com o equipamento que você vai utilizar antes de começar a desenhar para valer. Se, por exemplo, você estiver usando uma mesa digitalizadora, se pergunte como a experiência sensorial está sendo para você. A superfície é lisa demais? A mesa tem sensibilidade muito baixa? Primeiro você vai precisar mapear todos esses pontos de dificuldade para ser capaz de contornar cada um deles depois. Por exemplo, se a mesa for muito lisa, você pode colocar uma película que imita a textura de papel. As pessoas normalmente usam esse tipo de película em tablet, mas você pode colocar em uma mesa digitalizadora, nessas mais simplesinhas, sem problema nenhum. Você não vai alterar a sensibilidade nem nada. Inclusive, se você não quiser gastar dinheiro com isso, você pode usar também uma folha de papel por cima mesmo, sabe? Só colocar uma fita adesiva para não sair do lugar e pronto. A estética não vai ficar das melhores, mas com certeza vai te ajudar a ter mais firmeza no traço. A segunda dica também tem a ver com qualidade de traço e é: se você tem muita dificuldade com line art, se fica tudo tremido, com uma cara meio esquisita, você pode experimentar estilos de pinturas que não precisem de line. E isso é algo que eu faço bastante, principalmente quando eu vou pintar cabelos. Sempre que eu sinto que tem alguma parte ali da minha line art que está pesando demais no desenho, ou que pode ser substituída, eu vou lá e apago essa parte da line ou desenho outra coisa por cima. Esse é um ótimo truque para você não ficar desmotivado ali enquanto não desenvolve a confiança no traço, porque, gente, isso só chega realmente com a prática, não tem jeito. Terceira dica: utilize sempre arquivos grandes quando for desenhar, mesmo que o objetivo seja só postar nas redes sociais. E por que isso? Porque fica muito mais fácil adicionar detalhes pequenos em arquivos maiores. Já faz um tempinho que eu ando meio afastada das redes, mas quando eu postava, sempre caía na bobagem de desenhar em arquivos de 1080 por 1080 pixels, que é aquele padrão quadradinho do Instagram. E adivinha o que acontecia quando eu ia adicionar detalhes pequenos, como cílios, por exemplo? Eu ia lá, dava aquele zoom e bang, tudo pixelado. E aí eu tentava ali usar o brush no menor tamanho possível e mesmo assim eu tinha dificuldade de traçar o que eu queria. Então, por favor, aprendam com os meus erros e desenhem pelo menos em um arquivo tamanho A5. Se for imprimir, aí eu já recomendo um tamanho A3 ou superior para a resolução ficar bem bacana e você ter ali uma imagem bem nítida. E a essa altura eu acho que eu já mereço seu like, então não se esqueça de clicar aí no botãozinho do gostei e de se inscrever aqui no canal, caso esse tipo de assunto te interesse. Bom, continuando, a quarta dica é: aprenda o máximo que você puder sobre o programa que você vai utilizar. No meu caso, eu utilizo o Krita há cerca de 3 anos
E só recentemente eu descobri que ele tem uma ferramenta chamada máscara de cor, que basicamente adiciona cores base no desenho quase que automaticamente. Nessa ilustração que vocês estão vendo, eu não utilizei essa ferramenta, mas ela é muito útil, poupa muito tempo, e eu passei 3 anos sem saber que ela existia. E por quê? Porque eu sei muito pouco sobre o Krita. Então, se você usa o Krita, aprenda mais sobre o Krita. Se você usa o Photoshop, aprenda mais sobre o Photoshop. Se você usa o Paint.Tool, o Clip Studio, enfim, aprenda mais sobre as funções do seu programa. Se você for uma pessoa viciada em Zoom, assim como eu, a quinta dica é: tenha uma miniatura do seu desenho visível em alguma parte da sua janela. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já precisei refazer mais da metade de uma ilustração só porque eu esqueci de conferir como ela estava ficando de longe. E sim, o zoom pode ser muito enganador, assim como não espelhar a imagem para ver como ela fica invertida. E como vocês podem ver aí na tela, hoje eu faço as duas coisas. Tenho uma miniatura ali no cantinho inferior e inverto a imagem de tempos em tempos para ver se eu não estou deixando passar ali nenhum erro. Penúltima dica, e essa vale principalmente para quem quer ilustrar personagens: utilize referências de luz difusa. A luz difusa é aquela luz bem uniforme que ilumina o ambiente de forma igual e cria sombras bem suaves. Tipo luz de estúdio de fotografia, sabe? Para quem está começando e não sabe muito bem onde são os pontos de sombra do rosto, por exemplo, esse tipo de luz é a mais fácil de reproduzir, ao contrário de uma luz direta, tipo a luz do sol. Conforme você for se sentindo mais confiante, aí sim você pode e deve, inclusive, fazer um estudo mais aprofundado de luz e sombra. E a sétima e última dica é uma coisa que realmente salva vidas. Tenha uma coleção de pincéis ou carimbos, dependendo de como isso é chamado no programa que você usa, com os elementos que você mais utiliza nas suas ilustrações. Por exemplo, eu tenho pincéis de flores, de folhas, de estrelas, nuvens, montanhas. Então, quando eu preciso adicionar essas coisas em uma ilustração, ao invés de desenhar tudo do zero, eu só preciso dar ali uma pincelada e pronto. E embora você possa criar os seus próprios brushes, existe uma infinidade de sites por aí que disponibilizam esse tipo de pincel gratuitamente. Então, vale a pena pesquisar. Bom, e essas são as minhas 7 dicas para você começar e evoluir no desenho digital mais rápido. E eu poderia adicionar mais uma dica, que é: confie no processo. Às vezes pode parecer que as coisas não estão saindo lá muito bem, que você não está conseguindo fazer aquilo direito, mas por mais desanimador que isso possa ser, só continue praticando, sabe? A minha arte está muito longe daquilo que eu gostaria que fosse, mas ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho do quanto eu já consegui evoluir nos últimos anos. E é justamente isso que me motiva a continuar praticando e aprendendo coisas novas. Então, se mantenham motivados também, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!